Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Aqui é o Padre Renan, uma alegria estar sempre com vocês. Hoje temos uma novidade que não está o Padre Felipe. Eu não sei se eu começo a falar mal do Padre Felipe, agora que ele não está, né? Na verdade, hoje é um dia muito especial, uma alegria estar com vocês, queridos ouvintes. Hoje, dia 21 de abril, sexta-feira, uma tarde de sexta-feira, e hoje é um dia muito especial para o nosso podcast Católico Você Sabia. Se vocês se lembram, nós falamos na terça-feira, gravamos com o Padre Felipe na terça-feira sobre o batismo, sacramento do batismo, e eu disse a vocês que talvez essa semana teríamos uma surpresa, e estamos aqui gravando essa surpresa, porque hoje é um programa extra. O podcast Católico Sabia tá bombando, tá crescendo demais, e temos um programa extra hoje com vocês, queridos ouvintes. E esse programa extra, tristemente o Padre Felipe não está, mas estamos numa companhia maravilhosa aqui. Está presente, né? Talvez, pode ser que em algum momento fale, se o Espírito Santo inspirar, além de mim, o Padre Renan, está o Padre Alejandro Fuentes, que é nosso superior, é chefe, ele é chefe, hein? É o chefe, então está aqui o Padre Alejandro com vocês, e estou com uma família queridíssima que eu convidei para esse podcast, por isso é um podcast extra, muito especial, muito, para mim, muito esperado também. Estava essa semana ansioso, eu estava mais ansioso que vocês, né? E essa família está aqui, e eu passo a palavra para que eles se apresentem, assim eu não tenho, né? Assim eu não erro também, porque são uma família muito querida, o Chico, a Cidelma e as filhas gêmeas maravilhosas, mas aí para não errar os nomes eu vou deixar que elas se apresentem, porque são gêmeas, eu não sei quem que é a Júlia e quem que é a Alice, mas deixo aí para vocês, fiquem à vontade até para se apresentar, sejam bem-vindos e obrigado. Depois que vocês se apresentam, eu comento um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje nesse programa extra que a gente está gravando nessa semana, né? Então, uma semana especial para você, ouvinte do Católico Você Sabia, né? Boa tarde a todos aí, os ouvintes. Para nós é um prazer, Padre Renan, foi um prazer receber esse convite, uma alegria muito grande ter o senhor aqui com a gente. Eu acho que a nossa conversa vai ser muito boa. Meu nome é Chico, Chico Anis. Eu sou engenheiro de formação e tenho o privilégio de viver numa família que eu amo muito, tá do lado de amigos que eu amo muito, como os padres que estão aqui comigo. E também, nessa tarde, ter o privilégio de falar sobre o assunto também que me toca muito. Então, obrigado pelo convite. Uma alegria. Muito obrigado, seja bem-vindo, né? Boa tarde, Padre Renan, Padre Alejandro. Que alegria tê-los aqui na nossa casa para essa conversa. Estou muito feliz com a oportunidade de trocar, de pensar junto com vocês. Muito obrigada. Vai ser uma tarde bem bacana. Então, a mãe, o pai, né, marido e mulher, e agora as filhas. Não sei quem quer começar, por favor, sejam bem-vindas, se apresentem, né? Obrigada a todos pelo convite. Eu sou a Alice, eu tenho 17 anos, né? E eu sou estudante, estou no terceiro ano do ensino médio, vou me formar esse ano. E estou muito feliz de poder participar aqui desse podcast e discutir um pouquinho sobre temas importantes. Eu sou a Júlia, também tenho 17 anos, né? Nós somos gêmeas. E eu também sou estudante. Daqui a pouco vocês vão entender porque isso é importante, né? Mas eu estou no terceiro ano do ensino médio e estou aqui para conversar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Muito bem, sejam bem-vindos. E obrigado pelo seu sim, né? Obrigado pela acolhida. A gente está aqui na casa deles. Não vou contar tudo que a gente está conversando aqui, porque antes de gravar esse podcast, conversamos. A gente podia até... Tem uma coisa no podcast, o nosso ouvinte já conhece, que de fato foi um ouvinte quem pediu para a gente colocar esse nome. A gente não sabia que nome colocar, né? Os primeiros 10 minutos é muito, eu acho que é muito, mas o ouvinte gosta, o Padre Felipe defende muito isso, que a gente começa a contar como foi nossa semana, o que a gente fez, etc. A gente não sabia como chamar isso, né? Como que a gente vai dar nome? E aí um dos ouvintes nos escreveu e falou: Padre, se vocês podiam chamar Entretenimento Santificante. Então, ficou, o nome pegou, né? E nós temos os primeiros 7, 8, 9 minutos de Entretenimento Santificante para contar o que a gente fez na semana. Eu poderia dedicar o Entretenimento Santificante de hoje a contar nossas conversas agora, que antes da gente estar aqui gravando, a gente começou a conversar, ficamos um bom tempo conversando, e olha, é uma alegria conversar sobre as coisas de Deus, sobre valores, sobre a família, sobre a vida, sobre a fé, sobre a juventude no mundo católico, né? Desafios, mas acho que de certa forma vamos tratar disso também ao longo do nosso episódio de hoje, né? Então,
não vou querer me adiantar agora, né? Mas por que eu quis promover esse podcast extra? É porque uma família muito querida, uma família, são paroquianos nossos aqui na Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, e duas jovens, meninas jovens, estão no terceiro ano, vocês estão, né? Terceiro ano do ensino médio, e vivem um desafio que todo jovem católico vive, que é como ser um jovem católico no mundo de hoje, que é cheio de ideologias, cheio de uma pressão, cheio de ideias contra a dignidade da vida humana, e essas meninas vivem muito bem os valores. Eu conheço, sei que vivem muito bem os valores da fé católica. Claro que tem a base na família, mas mesmo assim, hoje, você ouvinte sabe, você que é pai, você que é mãe, sabe muito bem como é um desafio hoje ser uma família católica, porque você ensina em casa uma coisa e vai na escola e aprende outra coisa diferente. E às vezes o jovem e a família não sabem muito como lidar com isso, né? É muito comum, por isso que eu chamei vocês, porque é muito comum para nós, padres, encontrarmos esse questionamento: padre, como que eu faço? Padre, meus filhos, padre, a escola, padre, os amigos, padre, as amizades e tal. Então, eu ouvi, isso é um segredo, né? Mas vou contar para os nossos ouvintes, eu ouvi um trabalho de escola que a Júlia e a Alice fizeram, que é um podcast, justamente, né? Chegou aos meus ouvidos, não vou dizer como, né? Mas chegou aos meus ouvidos um trabalho que elas fizeram na escola, que era um podcast de tema livre, e elas escolheram o tema, olha que interessante, né? O tema que elas escolheram, tema livre, foi, né? Teologia da Libertação. Claro que me cativou o coração, né? Eu falei, e eu ouvi, e muito bem feito. O Chico é estudante de teologia, né? Então ele ajudou as meninas a fazer esse podcast, e elas apresentaram muito bem, o Chico falou muito bem, elas deram sua contribuição muito bem. E eu fiquei encantado, e eu falei, Cidelma, eu falei com a Cidelma mãe, eu falei, Cidelma, pelo amor de Deus, vamos gravar um dia com essas meninas, né? Mas com vocês também, como família. E o tema que eu gostaria de propor para vocês, né, é o desafio de viver a juventude, o desafio do jovem católico no mundo de hoje, né? Eles aceitaram, agradeço o seu sim, né? E estamos aqui gravando por isso, né? Então você, nosso ouvinte, que conhece alguém, que é pai, que é mãe, que conhece pais, conhece mães, conhece a juventude, manda para o seu grupo de jovens, compartilha com o seu grupo de jovens, com o seu grupo de catequese, catequistas, com o seu grupo de pais, de mães. Eu acho que é muito importante a gente ver que existe, funciona, né? Tudo isso que a gente vai falar aqui, eu não estou inventando, são elas que vão partilhar hoje esse tema, então funciona, existe, é importante. E eu acredito que para todos nos vai ajudar esse tema, dado que é um desafio, né? Praticamente vamos falar sobre como duas jovens do ensino médio, terceiro do ensino médio, elas falaram, são estudantes, né? Vivem a sua fé diante de uma pressão grande que a gente vive, uma pressão no caráter ideológico, né? Todo mundo sabe, não é uma novidade, todo mundo sabe que a escola hoje está muito ideologizada, todo o tema do feminismo, do comunismo, a ideologia do gênero, a religião, a fé, né? Então, nós vamos falar sobre isso com vocês, como vocês vivem isso e como os pais vivem essa realidade, até porque, de repente, as duas meninas chegam trazendo temas que viveram, que escutaram, que ouviram, e como os pais podem lidar com essa situação, podem ensinar, podem, enfim, né? Então, esse episódio é para todo mundo, para toda a família, tá? Então, espero que possa servir, e com certeza vai ser muito bom, né? A nossa conversa de hoje. E eu acho que a gente podia começar, se alguém quer dizer alguma coisa, fica à vontade, mas acho que a gente podia começar falando um pouquinho de vocês, né? De repente, não sei, vocês nasceram numa família católica e hoje encontram esse ambiente não católico, né? No mundo. Claro que vocês frequentam a igreja, tem sua catequese, sua crisma que vocês já fizeram e tal, mas de repente o ambiente da escola, de, enfim, companheiros, pessoas que vocês veem na rua e tal, e atividades que frequentam, que não vivem esse ambiente. Então, como é viver assim, né? E a pergunta pode ser para todos também, porque eu acho que também pode cair muito bem essa pergunta na família, né? Nós somos, o Chico falou no início, né?
amo tratar esse tema, né? Amo viver nessa família. Só que você sabe que não é muito comum hoje em dia uma família que quer viver os valores da fé católica, né? E vocês não só querem viver, mas educaram muito bem suas filhas a viver isso. Como é viver no mundo de hoje, vocês como jovens católicas, diante dessa pressão, e de repente vocês como pais? Fiquem à vontade, tá aí a pergunta, enfim, não sei quem quer começar, pode falar à vontade, né? Peguei de surpresa agora. É sempre um desafio, né? Mas os desafios, eles nos formam como seres humanos. Então, eu vou dizer assim, que a minha base, meus pais estão aqui, acho que com o que eles falarem, vocês vão perceber que eu fui muito bem criada, né? Porque a base que eles me deram foi uma base muito sólida. Então, desde sempre, eu cresci num ambiente religioso, sempre fui à missa todos os domingos. Isso foi algo sempre que estava à minha disposição. Então, sempre cresci com isso. Isso foi, para mim, um diferencial. Que eu acho que nessa corrida eu já saio com pontos a mais, por ter uma base sólida, que nas batalhas futuras aí vai ser importante para mim. Mas, assim, são as etapas da vida. Dentro de casa, é muito fácil você acreditar no que é dado para você, é dado mastigadinho para você a fé. Mas quando você tá fora no mundo, as pessoas vão te questionar. Vão pôr à prova o tempo todo o que você acredita. O mundo, na questão ideológica que a gente tá, eles vão sempre estar te provocando, vão sempre estar colocando vírgulas e argumentos, vão estar tentando remexer a sua fé, os seus valores de todas as formas possíveis. Então, para mim, crescer como católica nessa família foi muito interessante, porque meus pais, eles sempre foram muito estudiosos. Então teve toda a base da fé, que é o de acreditar, e a base também de entender no que eu acredito e por que eu acredito nisso. Então é muito diferente eu só dizer que eu sou católica e acreditar, e também dizer que eu entendo o que eu acredito, estudar por trás. Então, ao longo aí do podcast, a gente vai discutir como que é essa vida cheia de provações, mas dizendo aí que eu tive uma base boa, pra mim isso já ajuda muito, e foi isso que me mantém aqui até hoje, gravando esse podcast. Eu acho que é muito bom que os pais escutem isso, porque até eu faço propaganda aqui do curso da Deia e do Tiba. A Deia e o Tiba são grandes amigos nossos, né, de frequentar mesmo. E a Deia e o Tiba estão fazendo agora uma campanha de combater mesmo uma luta que é muito comum no mundo de hoje, que estão delegando a educação dos filhos e a vivência dos filhos para as telas. Eles estão se chama uma masterclass que eles estão fazendo, até a gente promove, pode entrar no Instagram da Deia e do Tiba. Estão promovendo, se chama Como Tirar Seus Filhos das Telas, alguma coisa assim, né? Aqui nós escutamos uma jovem de 17 anos do ensino médio com seus desafios, dizendo que tudo que eu vivo hoje da minha fé, a base se teve na família. Então, pais, olha aí, é muito importante, né? Muito importante, e fica também uma chamada de atenção, né? Eu acho, a todos os pais ouvintes do nosso podcast, para ver como funciona. O Chico e a Cidelma podem falar depois se é fácil ou não. Não é fácil, é um desafio, mas funciona. Tá aqui o testemunho, né? Mas não sei se você quer completar, fica à vontade. E eu concordo com o que vocês falaram, o que a Júlia falou também. E o fato de eu ter uma irmã que eu possa discutir com ela, uma irmã gêmea, né, principalmente, discutir com ela também me ajuda muito. Então eu incluo a Júlia nesse grupo de esporte que eu tenho de cristianismo, né, que eu tenho como para trocar ideia, para me iluminar. E de fato, no mundo que a gente vive hoje, as provações chegam de todos os lados. Não tem como conviver e viver no século XXI sendo cristão e não se sentir provado e testado, porque a sociedade está permeada por ideologias completamente anticristãs. E a gente vive isso na escola, a gente vive na mídia, no entretenimento, nas redes sociais. Então, assim, é difícil. Mas com essa base que a gente tem é o pilar, né? E com uma boa base não vamos desmoronar, né? Então... E antes de vocês falarem, porque eu queria que vocês falassem também um pouquinho sobre isso que elas comentaram, mas antes, dado que
a Alice comentou esse tema do desafio, que é difícil, vocês recebem pressão de todos os lados. Como lidar com essa pressão? Porque, assim, eu acho que é difícil também para um jovem encontrar uma resposta, né? Eu escutei de muitos jovens, por exemplo, padre, eu quero viver, sei lá, os valores da minha fé, só que é só eu na minha sala. Então, claro, eu me pergunto como o jovem de hoje consegue se manter, né, nas virtudes, nos valores, contra as ideologias, respeitando a vida humana, a dignidade da vida humana, tudo isso. A pressão é muito grande. Eu não sei se vocês podem falar alguma coisa, de repente pode até colocar algum exemplo, se quiserem, fiquem à vontade, né, porque isso ilumina. Mas como lidar com essa pressão que chega? Claro, vocês comentaram a escola, a gente sabe que a escola tem isso. Às vezes, sim, é verdade que às vezes as pessoas da escola, mas livros, materiais que chega, não é só pessoas, é o livro, material que chega, é muito complicado, né? Mas também temos a mídia, a internet, basta ver, né, novelas, televisão, de todos os lados chega bombardeio para que a juventude ceda, né? Se vocês me imaginam que escutam o que os jovens fazem no final de semana, vocês vão na escola segunda-feira, de repente vocês comentam lá, nós fomos na missa domingo, né? E os outros jovens, o que contam? É que eu fui isso e aquilo e tal. Então, é uma pressão muito grande. A minha pergunta, eu falo demais, mas a minha pergunta, o resumo é como lidar com essa pressão? Se é que vocês experimentam essa pressão, como é que vocês vivem? De repente, as pessoas fazem brincadeiras com vocês, porque vocês têm valores, como vocês lidam com isso? Não sei se podiam falar um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que primeiro a nossa melhor arma, né, o nosso melhor recurso contra essa pressão é o conhecimento. Então, assim, a cada bombardeio que a gente recebe, a gente volta mais forte, porque a gente estuda 2 vezes mais para se informar e entender por que aquilo que eu estou recebendo não é compatível comigo, não é o que eu acredito. Então, essa é a primeira coisa que eu digo que é nosso recurso, é estudar. A gente está sempre consumindo materiais assim, de estudo cristão, conservador, então a gente está sempre procurando a informação e isso é essencial. E assim, é difícil a gente às vezes realmente se sentir isolado, porque depois quando a gente sabe das coisas que a gente sabe, é difícil você não ver, né, o que está acontecendo em volta, você bombardeia as suas diferenças, é difícil você se identificar com as pessoas. Só que para combater isso, nosso segundo recurso é entender as pessoas e fazer amizade assim com as pessoas, pelos seres humanos que elas são e acabar tentando nos envolver socialmente para evangelizar as pessoas. Isso nos move muito. O que a gente vê é que essas ideologias, elas pegam muito as pessoas que estão fracas em alguma parte da vida delas, principalmente espiritualmente. São ideologias que elas te dão muito mais direitos do que deveres. Então elas te prometem o mundo, te prometem a justiça que você sempre quis, por algum motivo na sua vida você se sentiu injustiçado, você projeta isso na sociedade. Então, assim, é muito comum a gente conversar com as pessoas e ver que na vida delas tem algo faltando. E não é por acaso que elas são adeptas a essas ideologias que querem lá fora a justiça que você não teve dentro da sua própria casa. Eu tô, Chico, Sidelma, eu tô aqui abismado, tô arrepiado, eu bebo minha aguinha aqui para não chorar, né, quando eu escuto essas coisas. Mas o que vocês acham de tudo isso, né? Assim, eu fico maravilhado escutando jovens falando assim, né? Porque não é só um espiritualismo ou um pietismo. Não, temos que rezar porque Deus... As meninas estão formadas, elas falaram agora combatemos com conhecimento, com a base, com evangelização, com... Então, enfim... São pessoas que foram bem preparadas. O que vocês, como pais, podem falar disso? Eu não sei se vocês também já escutaram as meninas falando assim como estão falando agora. Eu estou sumamente encantado e emocionado. Não sei vocês. Mas deve dar, sim, e não acho que seja negativo isso, deve dar muito orgulho, e tem que se sentir muito orgulhosos. Mas os pais vivem um desafio hoje, né? Quando elas trazem esses temas, quando vocês sabem que tem essa pressão que elas falaram, como vocês lidam com isso como pais, né? Não sei, quem quer ficar à vontade, né?
Para mim também está sendo emocionante, porque né? a gente nunca tinha conversado assim nesses termos sobre isso. Ouvi as meninas, desculpa, ouvir as meninas falarem sobre isso realmente emociona, né? E assim, a gente sempre teve, eu e a Si conosco, né, uma visão bastante clara do que a gente queria para nossa família. Quando ela teve as meninas e teve que voltar a trabalhar, as meninas eram muito pequenas ainda, nasceram prematuras, então a volta delas da Cidelma para o trabalho, né, demandou levar as meninas muito pequenas ainda para uma creche. E a gente viu que se deixasse as meninas ali, elas iam sofrer um pouco. E naquele momento nós tomamos a decisão que a Cia ia parar a carreira dela, que estava indo muito bem, né? Ela estava indo muito bem, mas que a nossa família precisaria dela naquele momento e pelos próximos anos para cuidar das meninas, né? Um sacrifício, né? Um sacrifício, né? Não só cuidar fisicamente, mas a gente também sabia que era importante para as meninas terem a presença da mãe, com a visão da mãe, com as crenças, né, e os valores da mãe ali. E ela se ficou com as meninas durante quase 10 anos em casa, né? Isso pra a gente decidiu naquele momento, e a gente sempre tinha muito claro a diferença entre legado e herança, né? A herança pra gente, assim, a herança é uma coisa material, é uma coisa que a gente pode deixar para as meninas, que elas vão usufruir materialmente, e a herança ela pode ser dividida, né? Ela pode ser, inclusive tem famílias que brigam por herança, mas quando a gente decide deixar antes da herança um legado, e o legado é intransferível, né? O legado a gente deixa para as meninas como algo intransferível. O legado meu é o legado meu, o legado da Si é o legado da Si, a herança é de nós dois. Mas a gente priorizou muito deixar um legado, né? E a gente sabia que o legado, nosso maior legado seria o exemplo, né? Primeiro pelo exemplo, a gente teve momentos muito difíceis que a gente passou como família, momentos difíceis, né, na economia, e a gente nunca deixou se abalar. Ficando emocionado. Mas isso é bom porque daí não sou só eu, né? Não é. A gente nunca deixou se abalar porque sabia que nossa vida, a nossa família estava na mão de Deus, né? E estava na mão de nosso Senhor Jesus Cristo, de Nossa Senhora. Então a gente seguiu com isso, e isso foi se transformando num legado para as meninas. Eu acho que ouvir elas falando hoje, como elas falaram, a gente realmente sente que o nosso legado ainda não terminou, né? Vamos esperar um pouquinho para deixar o legado final. Mas já faz algum efeito, né? E para isso é muito bom, assim. A gente sabe que não é fácil, né? A gente faz parte também de um grupo de famílias, e quando a gente foi passando 2 anos estudando numa universidade de família para poder tratar da nossa família, tratar da família dos outros, né? A gente tinha que escolher um lema na nossa formatura, e o nosso lema foi: aquilo que ilumina deve suportar o calor. Então, e a gente gosta muito desse tema, às vezes a gente fala um pouco desse tema, e a gente acredita nisso, né? Quando algo ilumina, quando uma luz ilumina, ela tem que suportar o calor dela, e quando as pessoas iluminam, sempre elas vão ter que suportar o calor, porque vai vir realmente, né, a contrapartida, vai vir a crítica, né, vai vir a discriminação que todo mundo fala hoje, que é uma palavra ruim, mas que o católico sofre, né? Sim. Então a gente sabe que elas, emitindo luz, vão ter que suportar um calor, e é o nosso trabalho, em conjunto, nós 4, fazer com que elas suportem esse calor. Eu também fico muito emocionada, eu vejo muito a presença de Deus aqui, nesse momento. Nós somos de famílias católicas também, né? Então, a minha família também intercede pela minha família. A família do Chico também intercede pela nossa família. Então, a gente fica muito feliz de ver os frutos, né? Meu pai sempre me falou, né? Você vai colher aquilo que você planta. Então, quando eu vejo as meninas falando dessa forma, eu vejo como um presente de Deus mesmo, e como valeu muito a pena a gente
viver dessa forma, né? Então, como o Chico trouxe, eu queria muito, a gente queria muito cuidar da Alice e da Júlia para elas serem como a gente, para elas terem o nosso jeitinho, o nosso jeito de pensar, de agir, de tratar as pessoas, de respeitar as pessoas. E deu muito certo. Conseguiram, né? Só que a gente vê que não é mérito nosso só, né? É principalmente de Deus. Deus nos capacita, nos forma, e quando a gente entrega para Ele, né? Então, nós sempre entregamos, desde o nascimento, a Alice e a Júlia, né? E eu vejo que a Virgem Maria nos educa, nos capacita e nos ensina a ser mãe, nos ensina a ser pai, porque não é fácil nos dias de hoje ser mãe e ser pai. Você não tem todas as respostas que você gostaria de ter. E nesses momentos, você precisa realmente entregar para Deus, que Ele vai te mostrar as respostas e vai te ajudar, e vai ajudar os seus filhos também a encontrar as respostas que você não consegue dar. Então, essa fé nos mantém, essa fé nos alimenta e nos sustenta. Então, eu fico muito emocionada e eu louvo e agradeço a Deus de ouvi-las. Muito bom, muito bom. Gostei muito dessa colocação do legado da herança, porque às vezes os pais se preocupam mais pela herança do que pelo legado, né? E certamente a fé, que é o que nos move, e a fé é a base de tudo, né? O Padre Alejandro está aqui, e eu sei que o Padre Alejandro é um esperto na formação da juventude, então, a hora que quiser, interrompe e fica à vontade, né? Vou fazer 2 comentários. O primeiro, um parêntese, não me apresentei. Por que eu estou aqui? Para controlar o Padre Renan. Eu pedi para não falar porque não sou muito bom para esse tipo de programas, mas enfim. É uma honra ter a presença do Padre Alejandro, hein? Mas você vê que o Padre Renan viu que eu tinha vontade de comentar uma coisa. Estou muito impressionado com a liberdade dessas meninas, né? Com a liberdade. Os pais les dão recursos, mas elas são. Depois se complementam, porque discutem, porque talvez não concordem em tudo. Mas cada um se está formando. E quando falam de base, eu tenho visto muitas meninas de 17 anos, meninos de 17 anos, que se acham livres, mas não têm recursos para a liberdade. E aí você comentaram um tema muito importante, que é o estudo. Somos mais livres quanto mais nos formamos, quanto mais conhecemos. Por isso que em certos lugares, em certos ambientes, se evita o progresso no conhecimento e na formação. E então, o que se faz? Grupo, grêmios, né? Opinião comum, mas não convicção pessoal, né? Então, admiro muito a liberdade, né? Primeiro os pais, que souberam educar na liberdade, e às vezes implica também uma certa renúncia, né? Deixar que elas pensem com sua cabeça, que sejam críticas, incluso das coisas que talvez os mesmos pais les podem dizer, né? Mas que vão dialogando e, sobretudo, abertos à verdade, juntos, né? Há um momento atrás, se comentava de quanto aprendemos dos jovens, dos alunos da catequese, Sim. né? Quanto aprendem os pais das meninas, poderia ser um capítulo aqui. Quanto estão aprendendo delas, quanto elas estão formando como pais, né? Esse é o próximo episódio do nosso podcast, hein? Mas, enfim, corto aqui porque senão depois eu tiro todo o tempo do programa. Muito bem, gente. Enfim, nós estávamos... Vou fazer uma confissão de bastidores aqui, hein? Para o ouvinte do Católico Você Sabia, que vê que aqui tem transparência, né? Nós estávamos preocupados se íamos conseguir falar 40 minutos, já passou meia hora e nós estamos ainda no ponto, nem chegamos dentro. Esqueci do galinho, nós temos um galinho que canta quando está chegando na metade. Já passou da metade, esqueci do galinho, né? O galinho hoje eu deixei com o Padre Felipe. O Padre Felipe ficou com o galinho e não trouxemos o galinho aqui para avisar a gente que está na metade, né? Mas estamos mais ou menos chegando na metade e eu queria... Bom, da metade para o final, quero dizer, né? Mas eu queria... entrar num tema que eu particularmente gosto, é para vocês duas, de repente, essa colocação, perdão, que é o tema ideologias. Eu gosto não porque eu gosto das ideologias, mas eu gosto porque eu escuto, quando eu publico contra as ideologias, e quando eu falo de ideologias, você, ouvinte do Católico Você Sabia, deve saber já que a igreja condena essas ideologias que são contrárias à dignidade da vida humana. A igreja condena o comunismo, a igreja condena a ideologia do gênero, a igreja condena o feminismo,
A igreja condena a teologia da libertação, a igreja já condenou tudo isso, por quê? Porque vai contra a dignidade da pessoa humana e tem outras muitas ideologias, né? Quando eu publiquei alguma coisa no meu Instagram ou o que for, né, contra as ideologias, já vi comentários de pessoas que me dizem, padre, o senhor viaja, isso não acontece nas escolas, né? E eu digo, não sei se eu viajo ou se você viaja, né? Mas assim, vocês são estudantes, estão no ensino médio, estão no 3º ano. Se tem uma das ideologias realmente acontece, não acontece, ou seja, a pergunta existe de verdade uma espécie de manipulação nas escolas? Os livros, não estou dizendo pessoas, tá? Ainda que nós poderíamos falar, existem professores talvez, né? Mas vamos chamar materiais, mídia, o que for, né? Que tenta manipular-nos a pensar segundo as ideologias, querem ensinar vocês a pensar segundo as ideologias, a aceitar as ideologias, ou realmente o Padre Renan viaja, né? Vocês são estudantes, eu não, então quem quiser falar alguma coisa sobre isso, ideologias, o ambiente que vocês frequentam na escola, etc. Não precisa expor a escola, nem pessoas, nem nada, mas só comentar um pouquinho sobre a experiência de vocês respeito a isso, né? Fiquem à vontade. Não, você não viaja, padre, realmente. Ainda bem, obrigado, porque já me consolou aqui, né? Isso tá bem presente, assim. Não tem como falar que é a escola como um todo, porque são alguns professores que a gente sente isso, a escola é muito boa, e a gente, graças a Deus, estuda numa escola muito boa, só que alguns professores, a gente sente sim esse viés, um viés muito forte de esquerda, né, de marxismo principalmente, mas daí já entra a ideologia de gênero, feminismo, essas coisas, e é demais, a gente sente muito forte isso. Eles sempre, a gente consegue ver duas faces deles, né? A primeira face dos argumentos que eles colocam são dos legaizinhos, dos professores bacanas, que promovem a vida libertina, que falam em justiça social. Assim, eles fazem de um jeito que é quase impossível você discordar deles, porque eles falam de coisa boa. Eles falam, todo mundo tem que ser feliz, todo mundo tem que ter aí direito às coisas que eles têm e tal. Mas isso aí a gente começa a ver que vai começando a ficar eles vão começando a estreitar essa narrativa e começam a falar assim, olha, tudo isso que a gente falou, e tem certas pessoas, tem certas organizações, certos modelos, sistemas econômicos que nos impedem de conseguir isso que a gente quer, que no caso eles colocam o capitalismo. E se você discorda de alguma coisa que a gente falou, automaticamente você é o opressor. Então não tem um meio termo. Ou você é a vítima ou você é o opressor. E assim, é um jeito bem sutil. Tanto é que eu e a Alice, a gente percebe essas coisas nas aulas. Depois a gente vai falar com, sei lá, umas amigas nossas. Nossa, vocês perceberam que esses professores, eles não estão nem falando que tá certo ou errado, mas que eles têm um viés marxista, eles têm, né? Das pessoas, não percebi, pra mim foi normal. Eles nunca contam... Alguns professores, esses com viés marxistas, que devem ter vários desses em outras escolas por aí, eles nunca contam os dois lados da história. Tanto é que eu já tive que eu já comprei um curso de história online, que eu tô começando a fazer, que conta um pouco a história do mundo, porque assim, você vê um vídeo no YouTube e você fica surpreso de umas coisas que você não sabia, que na escola o que eles passam pra você é uma coisa totalmente deturpada, totalmente diferente, tentam colocar a justiça social em tudo, e isso acaba deturpando realmente a história e cria uma narrativa muito sensacionalista do que realmente acontece. Então é muito presente. A gente já teve momentos assim em que na aula a professora perguntou quem era católico e pediu para levantar a mão. Eu e a Alice, né, a gente levantou, obviamente. E assim, a partir desse momento a gente percebeu que a gente já ficou meio marcado com a professora. Coisas bem sutis, assim, de não dar segunda chance para entregar o trabalho quando para as outras pessoas ela dá. Ela sempre criticava os católicos e a gente ficava quieta. Porque a gente não compra uma briga por nada. A gente tem que manter como se fosse um cabo de guerra, assim, um equilíbrio. Mas, obviamente, quando acontece um ataque pessoal
ao que a gente acredita, a nossa fé, a nossa religião, a gente não pode ficar omissa. Então já teve uma certa ocorrência aí que essa professora passou um filme super profano, falando de que acontecia em um cenário de uma igreja, deturpando totalmente. O personagem principal era um padre, fez coisas muito erradas. Foi nesse momento que eu e a Alice, a gente falou com a coordenação, a gente saiu da sala, a gente falou que a gente se recusava a assistir o filme, e qualquer atividade relacionada a ele a gente não faria também, que é contra o que a gente acredita. E assim, deu uma pequena movimentação na escola? Deu. Mas a gente tem que saber quando se posicionar. Porque a gente vê todos os mártires, todos os apóstolos. Se a gente tá com a palavra de Deus aqui, é porque muitas pessoas morreram, muitas pessoas deram a vida delas, saíram da zona de conforto para chegar até a gente. Então a gente tem que ter um pouquinho disso também. Esquecer um pouco a covardia e ir pra frente, e quando tiver que falar, tem que falar. Uau, agora eu não sei quem vai seguir aqui, porque eu já... Muito bom. Ou seja, não ter medo, né? Acho que João Paulo II falou muito desse tema do não ter medo. E João Paulo II é o Papa dos Jovens, né? Então... vejam que bonito que elas partilharam. Você, ouvinte que é jovem e que está ouvindo isso, ou você que é pai e que tem que instruir seus filhos jovens, partilharam que temos que ter respeito, falaram já da evangelização, do diálogo, etc., mas que eu posso sim recusar-me a estar recebendo coisas contrárias à fé na minha escola, né? Então fica também o convite, né? Eu acho que nós estamos numa época, falou muito bem sobre o martírio, né? Nós estamos numa época que precisa muita coragem, né? Coragem para evangelizar, coragem para anunciar o evangelho, coragem para testemunhar a nossa fé, coragem para defender a nossa fé também, né? Então, parabéns para vocês duas. Eu estou muito encantado com o testemunho de vocês também. Tenho certeza que nossos ouvintes também estão encantados, né? E fiquei consolado que eu não estou viajando, então acontece. O que eu não sabia é que chegava ao extremo, isso sim me chocou, né? Ao extremo de perguntar quem é católico na escola, na sala de aula. Isso para mim foi, né? E os pais? Eu vou contar uma história que quando minha mãe sempre me defendeu na escola. Eu era um bom aluno, né? Na verdade, sempre fui um bom aluno. E uma vez eu fiquei doente, realmente fiquei com febre e não fui para aula. E aí não tem nada a ver com ideologia, no meu tempo não era tão forte assim como hoje, né? Mas aí na próxima aula a professora fez a chamada de um trabalho que tinha. Obviamente eu não sabia porque eu não fui na aula. E eu falei, professora, eu não fiz porque eu não vim para aula. E por que não veio para aula? Porque eu fiquei com febre, não sei o quê. Ela mandou um bilhete, né, para minha mãe assinar e dizia assim o bilhete: seu filho faltou aula e alegou que esteve com febre, dizendo que não podia vir. Eu só queria saber se era verdade ou não. Nossa, minha mãe foi na escola brigar com todo mundo. Minha mãe é defensora, né? E minha mãe falou, você falou para a professora, você viu alguma vez meu filho mentir? Meu filho falta aula, meu filho... Acho que minha mãe exagerou um pouquinho, né? Mas tudo bem, né? Era a mãe assim, né? Quando meu filho, única vez que faltou aula e falou que estava doente, é porque realmente ele estava doente. Claro que, né, era outro tema, não era ideologia, mas a minha mãe foi lá falar na escola, né? Foi brigar, minha mãe foi briguenta. Minha mãe não ouve o podcast Católico Isso Sabia, então não posso falar dela, né? Foi briguenta. Mas não estou dizendo que de repente os pais têm que ser assim, mas eu queria perguntar o que vocês fazem quando chega a esse tipo de coisas, que eu acho que também... Olha, nós estamos em 40 minutos, não dá tempo, mas, por exemplo, um tema seria a primazia da educação dos filhos. Quem tem é a família, não a escola. Então a escola não tem que ensinar essas coisas, tem que ensinar matérias. E aí eu sinto que os pais têm que ir lá, vocês vão partilhar a experiência de vocês, mas sinto que os pais têm que ir lá e dizer, olha, isso não é função de vocês, isso cabe a mim. Né? Depois vocês ensinam português, matemática, história, o que quiser, mas não esse viés assim, né? Mas não sei se alguém quer comentar como vocês lidam com esse tipo de situação, que não é fácil, né? Porque ninguém quer ir lá, uma escola boa, como vocês comentaram, né? É um esforço colocar as meninas a estudar numa escola assim boa, e de repente vocês chegam lá e estão em desacordo. Mas assim,
eu sinto que tem hora que nós temos que, assim como as meninas têm a coragem de defender a sua fé, nós também temos que ter a coragem de ir lá e defender nossos valores diante de um ataque como esse. Mas eu sei que não deve ser fácil, né? Não sei se tem uma palavrinha sobre isso. Não é fácil, mas nós fomos, realmente. Foram. Não tinha como. Tem né? momentos que você tem que ir, né, para reforçar e saber também que elas têm um apoio nosso, né? Porque o nosso apoio não é só um apoio verbal, né? Como a gente falou, o nosso exemplo é importante, a nossa ação frente a isso também é importante. Mas uma coisa que eu sempre falo com elas é que as pessoas normalmente não sabem o que estão fazendo, então não dá para colocar a culpa ou julgar, né, ou não querer ouvir para tentar depois, não ensinar, mas tentar mostrar um pouco da outra verdade, né? A gente estava conversando antes, assim, eu acho que nesse tipo de ideologia tem sempre dois tipos de pessoas, né? Quando a gente fala de marxismo, por exemplo, tem aquela pessoa que conhece muito a fundo a ideologia, a filosofia, que conhece os livros de Karl Marx, de Hegel, de Marcuse, de Gramsci. Esse tipo de pessoa a gente não vai conseguir mudar porque eles acreditam realmente e estudaram para acreditar naquilo. Mas a grande maioria, 99%, só ouviu falar de alguma coisa ou só foi influenciada por uma propaganda, né, ou por um slogan, ou por uma música, ou por um livro, e nunca se aprofundou muito para saber, né, o porquê que o cristianismo e o marxismo são incompatíveis. Né? Sabem. Então, o que eu falo com elas assim, é que às vezes o professor ele é tão vítima quanto nós somos. Sim. Então, depende também da gente entender que aquela pessoa ali precisa muito da gente. Né? Não só da crítica da gente, mas que a gente tenta chegar e mostrar um pouco, né, do que é a nossa verdade e por que essas verdades que estão aparecendo aí são incompatíveis com a verdade, a nossa verdade cristã, a verdade que o Filho de Deus veio aqui e nos mostrou. Né? Então, eu acho que elas entendem isso, né? Nós não temos ali nessas pessoas os nossos opositores. Na verdade, a gente tem muita piedade porque a gente sabe que tem muito pouca profundidade, mas essa pouca profundidade é capaz de fazer um estrago muito grande. Principalmente com os outros alunos que não têm essa conversa em casa. Isso, exatamente. Né? Isso a gente sente muito, porque as meninas, quando se deparam com esse tipo de situação, elas trazem para nós, né? E a gente tem o hábito de ter as refeições, principalmente da noite, juntos. Então a gente discute, né? A gente procura trazer a importância do respeito com o professor, apesar dele entender dessa forma, né? Mas a gente sente dos colegas que talvez não tenham esse diálogo e vão, né? Criando aí uma mentalidade diferente. Então, realmente, a gente precisa rezar muito, né? Para pedir muito a luz do Espírito Santo nessas situações no mundo de hoje, porque realmente não é fácil. É bonito escutar isso de vocês, porque nós estamos diante de um testemunho de vida cristã também, né? É muito bonito isso, pensar que seria muito mais, não sei se mais fácil, mas seria o nosso instinto natural, vamos dizer assim, ser agressivo com essas pessoas, né? Julgar, condenar essas pessoas. E vocês estão dizendo, os pais estão dizendo que estão ensinando as meninas, antes de vocês falarem, elas falaram, né, daquela necessidade de se envolver também socialmente com essas pessoas, até para evangelizar, para convencer, para dialogar, para ouvir, né? É um testemunho de vida cristã muito bonito também, que vocês deixam para as famílias, né? Porque assim, não se trata de condenar as pessoas que talvez não receberam a plenitude da revelação, a verdade da revelação como nós recebemos, né? Então também agradeço muito por essa partilha de vocês, porque nos ensina muito, né? É muito fácil a gente jogar na cara, condenar, vocês estão errados, estão assim, e vocês estão ensinando as meninas a entenderem que tem que tentar ter uma parcela de compreensão também de por que a pessoa chega a esse pensamento, né? Então, enfim, a gente poderia seguir muito, a gente poderia entrar em outros temas que eu amo também, né? Mas eu acho que vamos já caminhando para o final, né?
E eu acho que para o final caberia uma palavra final para todos. Uma palavra final no sentido, seja de ânimo, de coragem, de funciona. Olha, você ouvinte, estou dizendo, funciona isso, hein? Faça esse exercício que ela falou agora, de sentar-se na mesa com seus filhos, de perguntar aos seus filhos como foi na escola, o que viram na escola, de dedicar tempo, né, também aos seus filhos, né? Eu ouvi aqui nos bastidores também que ela falou agora que ela fez um curso, comprou um curso online de história e tal. Eu gosto muito, e nosso ouvinte já sabe, porque a gente já fez propaganda disso também, eu gosto muito da Brasil Paralelo. Brasil Paralelo tem que fazer propaganda do podcast católico, você sabia lá, hein? Eu acho que eu vou pedir para eles fazer uma propaganda deles em cada episódio aqui, né? Mas eu perguntei, cheguei aqui na casa e a gente estava conversando, eu perguntei se você conhece a Brasil Paralelo e vi que todos abriram um sorriso, assim, sim. Então, existem ferramentas hoje, graças a Deus, na internet, existem muita coisa boa, basta a gente pesquisar, muita boa formação também, não tudo é ruim, né? Basta pesquisar. Católico Você Sabia é uma ferramenta muito boa, hein? Compartilha com todo mundo aí, porque é muito bom para esse nosso podcast. Tem 3 anos de formação aí para vocês, né? Então, é necessário também tomar esse tempo da educação da parte dos pais. A gente vê hoje, tristemente, que os pais não dedicam muito tempo já aos filhos, né? Chegam do trabalho cansado, o filho chega da escola, cada um tem um monte de coisa para fazer e tal. Não, sentar-se junto, conversar como foi a escola, o que falaram, criar esse clima de confiança, de discussão, né? Acho que é bonito isso, e vocês estão de parabéns também nesse sentido. Obrigado pelo testemunho que dão, né? Eu vou compartilhar aí o nosso podcast com um monte de gente que eu acho que vai servir também de aprendizado, né? Mas uma palavrinha final, seja diante de temas que de repente não trataram, que vocês acham que é importante tratar, sobretudo vocês duas, uma palavra final a respeito a isso, tomem o tempo que quiserem, tá? Não sei. Padre, eu acho que é importante a gente tratar o tema, não sei, né, de como lidar com os colegas diante disso, ou eu acho que o tema do feminismo cabe uma palavra final, da ideologia de gênero, uma palavra final, fiquem à vontade. Mas, se uma palavra final pode ser simplesmente um agradecimento, um incentivo para as pessoas não desistirem, para os jovens não desistirem. Eu falei com elas no início que eu sinto que o jovem católico está se sentindo muito sozinho, porque percebe que a pressão anticatólica é muito grande, né? Então, se vocês querem uma palavra final para dizer jovem católico, você não está sozinho, tem muita gente que pensa como vocês, enfim. E depois dos pais, uma palavrinha final, seja agradecer ou para partilhar algum outro testemunho que queiram ou algum incentivo que queiram, mas eu acho que já podemos ir chegando ao final com uma palavrinha final. O Padre Alejandro está aqui, uma palavrinha final do Padre Alejandro, quando quiser também fica à vontade. A minha palavra final eu dou no final, mas vai ser que eu estou encantado de escutar essas meninas, encantado. Mas fiquem vocês à vontade para uma palavrinha final para a gente já encerrando o nosso podcast riquíssimo de hoje, né? Eu não queria acabar, mas eu não quero bater o recorde do Padre Felipe, que o recorde é do Padre Felipe, né? Levou mais de 1 hora, eu não quero chegar nisso, né? Fiquem à vontade. Para agradecer, né, primeiramente, o convite, eu fiquei muito honrada de poder participar. E eu acho que a minha palavra final é para os pais, que, assim, os pais sempre tentam fazer de tudo para os filhos, só que o que eu teria para dizer para eles é que vocês podem fazer de tudo, mas não tem nada melhor do que oferecer para os seus filhos a vida cristã, a evangelização e a vida da família cristã. Se vocês puderem oferecer isso para os seus filhos, vocês não precisam dar mais nada, porque é o máximo. Difícil agora vai ser a gente falar depois disso, né? Ela tinha que ser a última, né? Que agora quebrou todo mundo, né? Fica à vontade. Acho que minha palavra final, também quero agradecer, né, por essa oportunidade de falar, que hoje em dia é bem difícil falar sobre esse assunto num ambiente pacífico. Mas eu queria falar para os jovens, né, que vocês não estão sozinhos. Pode parecer que ninguém concorda com você e tal, mas é só questão de procurar os lugares certos, as pessoas certas, que eu tenho certeza que você vai poder ter muitas trocas. E se eu pudesse falar outra coisa também, eu falaria para vocês: não ouçam o mundo lá fora falando que a vida pode ser uma vida fácil, sem sofrimento, que qualquer sofrimento que vem na sua vida é automaticamente uma injustiça, e que qualquer coisa que você fizer não é culpa sua, é culpa de alguém, de uma sociedade, de uma estrutura. Você tem que aprender que na vida, e principalmente no amor, é necessário o sofrimento, é necessário a entrega. Jesus, a maior
o maior presente que ele nos deu foi o sacrifício dele. Então, sempre desconfie das pessoas que ofereçam para vocês uma coisa fácil, uma coisa sem sofrimento. Porque isso não vai levar vocês a nada. É, isso mesmo, filha. E eu acho que é isso, né? Participar de uma comunidade, né? De uma paróquia, encontrar sacerdotes como vocês que nos ajudam, né? E nos inspiram, nos fortalece como família. Então, a minha palavra final é: entregue para Jesus tudo o que você precisa, procure, né, uma paróquia, faça parte, participe, viva a Eucaristia, que tudo vem por consequência. Deus vai mostrando os caminhos, como a Júlia disse. Nós temos desafios, como todos têm, mas com Jesus a gente sempre se levanta mais fácil. Então, é isso que eu digo para os jovens: procurem Jesus, sejam amigos de Jesus, que vocês vão ter um caminho muito feliz com Jesus. E meu recado, então, vai para os pais, né? Pais, mães, lutem pela sua família, lutem pela sua família. A gente luta diariamente, de segunda a segunda, trabalhando, trazendo recursos, protegendo, mas a gente tem que lutar pela nossa família também de um outro modo, né? A gente tem que lutar para a nossa família ir para o céu. A nossa função aqui é levar nossa família inteira para o céu. E essa é a luta que vale a pena. Então lutem pela sua família, lutem para a sua família ir para o céu. Sim, tudo vai passar, tudo aqui vai passar muito rápido, mas a gente busca a santidade para viver com Jesus eternamente. Esse é o nosso desejo. Muito bem, gente. Padre, o senhor fica à vontade se quiser. O padre vai dar uma palavra. Padre Alejandro, olha que honra, hein? Não. Eu não sabia o que me esperava aqui, né? E fico muito feliz de Deus ter me concedido esta graça de conhecer a esta família e ao mesmo tempo de ter contato com outras famílias que não vejo, mas sei que estão aí. Agradeço a esta família o testemunho. Não todo mundo tem, não se preocupe, não se culpe. Não todo mundo tem, os pais em concreto, não se sintam culpados porque não sabem muita coisa. É um momento. Não tenhamos medo, jovens, não tenham medo. Isso que aprendi hoje, agora. Não tenham medo. O medo provoca fuga. Não. Cresçamos. Deus está conosco. E com Deus tudo podemos, né? Só que isso, temos que caminhar, fortalecer-nos. Penso muito naqueles pais que estão preocupados, mas não sabem como, porque estão fracos, são frágeis. E, portanto, filhos que também vivem nessa fragilidade, que não têm respostas, né? Mas não tem problema. Já é uma graça que vocês escutem este podcast para que comecemos juntos a fortalecer-nos. Não imagino que companheiras suas, companheiros seus, se fortalecem quando escutam vocês. Outros se envergonham e fogem, né? Mas outros se fortalecem. Então, esperemos que este seja um sinal de fortaleza. E gostei muito. Vós sois a luz do mundo, né? Tem que aguentar o calor. Tem que aguentar o calor. Mas são luz do mundo porque é uma missão que Deus nos coloca. Muito bem, gente. Olha aí, o Padre Alejandro falava que não era esperto em podcast, nessas coisas. A gente já vai chamar ele para falar toda hora, né? Gente, muito obrigado, de verdade. Eu estou encantado. Que pena o nosso ouvinte do Católico que sabia que você vai ficar agora sem a nossa continuação aqui, porque a gente vai continuar um pouquinho ainda aqui conversando na casa deles. E vamos, nossa, eu tô abismado, encantado, né? Não tenho palavras para agradecer, né? Júlia, Alice, obrigado. Chico, Sidelma, muito obrigado. Padre Alejandro. E a você, nosso ouvinte, depois a gente vai, você conhece ali o nosso Instagram, né? Católico Você Sabia? Eu vou perguntar depois aqui para a família se querem também compartilhar, a gente vai colocar o contato deles, o perfil de Instagram deles, das meninas, do Chico, da Sidelma, enfim, contato, alguma coisa, até porque de repente se pode questionar, perguntar, envia suas dúvidas, sugestões, enfim, como eu digo sempre, né, queixa, reclamação, grito, choro, lágrimas, tudo o que quiser, Católico Você Sabia, a gente está para atender.
Um dos objetivos, o Padre Felipe sempre fala isso, né, do Católico Você Sabia, no nosso podcast, é justamente a formação, né, o acompanhamento, o dar esperança. A gente já tratou aqui nesses 3 anos de podcast de muitos temas, e a ideia é isso, é formar, é acompanhar, é dar esperança. E eu sinto que hoje todos saímos com muita esperança na família, na juventude, nos valores da fé cristã, e que nossas famílias cristãs não estão sozinhas, como essa família aqui, tem muitas outras que vamos seguir lutando para defender a verdade da fé. Então, de novo, muito obrigado pelo seu sim, pela sua presença, que Deus abençoe muito, e a você, ouvinte, nos vemos, se Deus quiser, na próxima semana. Hoje foi um extra, mas voltamos então ao nosso podcast Católico Você Sabia na terça, na quarta-feira já, com a presença do Padre Felipe. Que Deus abençoe a todos e um forte abraço. Até a próxima.